Manter um veleiro é bastante complicado no sentido de manutenção, mas graças aos nossos apoiadores e o pessoal que participou da vaquinha, a gente pôde fazer muito mais coisas do que a gente tinha pensado em fazer. E em retribuição, a gente vai fazer diversos vídeos mostrando como que a gente fez a manutenção e muito obrigado por esse apoio. A gente tinha 3 problemas no guincho. Um contador de corrente parou de funcionar por conta do rato e também por oxidação do ímã. O segundo problema que não estava funcionando é recolher ou soltar o guincho manualmente, ele estava travado. E o terceiro problema é vazamento de água no guincho, que estava pingando na cama da proa e também enferrujando todo o guincho ali. Então vamos resolver. Abri o acabamento do quarto de proa, que dá acesso ao motor do guincho. O guincho estava úmido e cheio de sal, então desmontei o motor e limpei com um pano úmido e escovei com vinagre. Também desmontei o tambor que fica na parte externa e verifiquei que o ímã estava totalmente corroído por ferrugem. Ele não saía pois estava esfarelando e por ser um ímã grudava no fundo. Então tive que tacar a furadeira para limpar todo o buraco do ímã para depois encaixar a peça nova. Mas como digo, nunca é fácil. Eu estava tentando furar aqui e não estava conseguindo, né? Porque está faltando um pouquinho só para encaixar o ímã. E agora já está quase encaixado. E aí eu fui ver no YouTube e achei uma dica, que a gente vai colocar o link embaixo aqui, de como que fura metal com a furadeira. E aí a dica é colocar um pouquinho de óleo e furar. Esperar um pouquinho, porque vai esquentar a broca, daí molha a broca, volta aqui e continua furando, sem por força, só de deixar aqui. Eu tava um tempão tentando furar sem isso e não tava conseguindo nada. 2 furadinhas que eu dei já entrou bem. Limpei também o suporte externo do tambor e troquei o Sikaflex dos parafusos. Encaixei o leitor do sensor por baixo e fiz testes com o multímetro para ver se estava dando contato. Para fazer o teste, você coloca o multímetro em continuidade e posiciona o ímã em cima do sensor. Mas não funcionou. Então vou ver se ele está muito baixo. Agora eu encaixei novamente. Vamos ver se ele conta. Ah lá. Deu um giro. Mais um giro. Tá funcionando. Eu tinha certeza. Vocês lembram como é que tava aqui, né? Como é que tava tudo zoneado. Aí o que que eu fiz? Não, pera lá, vamos começar a história. Beto fala que sumiu um negócio, subiu uma pecinha. Ele fala, não, porque você aspirou, porque não sei o que. Eu falei, Beto, eu limpei a casa ontem. E eu joguei o negócio, mas depois eu não fiz mais nada. Eu não limpei mais a casa, eu não mexi mais nada. Fomos, reviramos lixo, não sei o que. Eu falei, Beto, eu não limpei a casa. Tudo bem. Aí eu comecei a arrumar tudo. Falei, quer ver que eu vou terminar de arrumar? Vou deixar tudo em ordem e você vai falar que achou a pecinha? O que aconteceu? Até lavei a louça. A peça estava aqui, ó, uma chaveta. Um pedacinho de ferro desse tamanho. E aí caiu lá pra dentro. E teoricamente tinha que cair lá embaixo. A gente procurou e não achou. E aonde eu fui achar? Num cantinho ali. Nossa, eu tinha tirado esse edredom. Viu como tinha que procurar Agora mais? Eu vou usar o ímã pegador de coisas aqui pra pegar a chaveta. Nossa, limpei a casa inteira, guardei todas as suas... Eu falei que era eu guardar todas as suas ferramentas sem aparecer com o bagulho. É de propósito isso. Fiz novas conexões dos fios com terminais e a primeira missão foi concluída com o sensor instalado. O próximo passo foi arrumar o funcionamento manual do guincho e o vazamento de água. Eu soltava a trava que tem que soltar e ele não estava rodando. E aí o que eu descobri? Essa peça aqui, ela está bem desgastada e ela estava travando aqui. Então eu abri, limpei. Vou jogar bastante óleo agora e ela precisa deslizar aqui assim para funcionar manualmente, senão não funciona.
Então o problema é esta peça aqui. Olha só, antes não estava girando, agora já tá, manualmente, ó. Coloquei no de cima agora também. Após limpar e colocar graxa novamente, cumprimos mais essa missão. Por fim, a última e mais complicada missão era o problema de entrada de água. Infelizmente era o retentor que estava laceado, não encontrei o reparo aqui na Turquia. Mas com a ajuda do grupo Faça Você Mesmo, discutimos algumas opções e a solução mais paliativa foi colocar muita graxa entre o eixo e o retentor. Testei com a mangueira e também esperei os dias de chuva, não entrou água. Agora resta mergulhar a proa em algumas ondas para ver se está funcionando. O nosso investimento nessa manutenção foi de $20, que foi o kit de reparo do contador de corrente, e o resto foi só a mão de obra minha aqui e um pouco de paciência da Thaís com a zona que eu fiz no barco. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa, assim como a gente aprendeu fazendo isso. A gente gosta de fazer porque a gente sempre aprende. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder todas aí. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo de manutenção. Tchau e bons ventos.